Sejam todos muito bem-vindos à nossa mini-aula de hoje. O tema vai ser sobre a anulação da subjetividade no currículo da escola. Vamos assumir uma análise sociohistórica e epistemológica do fenômeno do currículo. Vamos lá, então. Primeira questão é que nós temos uma parceria, estamos fazendo essas mini-aulas com outras instituições como o ICU, a UNB, EAFIN na Colômbia e, obviamente, a nossa UFT, Federal do Tocantins. Eu queria começar a discussão com vocês propondo uma análise histórica de como nasceu a escola. A escola não teve outra origem senão a segregação e a formação da mão de obra para os novos campos do trabalho no nascente capitalismo. Então significa que a segregação vai ser um dos elementos principais que estiveram pressionando a emergência da própria escola. Isso vai ter repercussões permanentes, e aí a hipótese que eu tenho, que eu vou colocar à consideração, é que o que aconteceu justamente com o nascimento da escola é a anulação da subjetividade no currículo escolar. O currículo não necessariamente pensa nos aspectos subjetivos, tanto dos professores, gestores, pais de família, como também, principalmente, dos seus alunos e alunas. Nas suas origens, a educação não contemplou a subjetividade por alguns aspectos, principalmente pela hegemonia do pensamento ocidental, que teve três operações fundamentais: a simplificação, a substancialização e a dicotomização. Quando eu falo da simplificação, foi que a escola se comprometeu com projetos de formação que esteve sempre, habitualmente, atrelado aos aspectos de simplificar os processos da formação. Os que são da licenciatura em matemática conhecem que uma operação básica da álgebra é a simplificação. Vocês podem ver aí que temos algumas fórmulas para simplificar. A escola ficou absolutamente comprometida com um tipo de formação que simplificava e não complexificava os fenômenos da própria formação que ela fazia. Dessa forma, se criaram muitas dicotomizações. Por exemplo, o interno e externo eram separados, indivíduo e sociedade, escola e saber popular, por exemplo, elas ficaram também separadas. É por isso que a escola não dialoga nem com a cultura na qual ela está inserida, mas também não dialoga com a comunidade escolar na sua própria extensão. Os processos de substancialização, que na matemática são bem enfáticos, são bem presentes, implicou assumir que a psique, ou vocês podem chamar subjetividade, ou podem chamar psiquismo, ela ficou contemplada como um elemento estático. É por isso que as escolas também são preferencialmente estáticas. Elas mantêm elas têm uma dificuldade para criar novos processos. A criatividade não é um processo típico da escola, tal como nós a conhecemos. Nesse panorama que eu estou colocando aqui, histórico e sociocrítico, eu queria também conversar com vocês sobre quais seriam os desafios, os compromissos de um currículo renovado da escola. Eu vou dar alguns elementos para que a gente possa também conversar em outros momentos também. Primeira questão que tem que o currículo fazer: revitalizar o sujeito que esteve ausente no estruturalismo da metafísica moderna. O que significa isso? Que a escola, a forma como ela nasceu, a forma como nasceu a educação, ela não contemplou uma concepção ontológica de indivíduo. De fato, os indivíduos eram efeitos do social, uns efeitos de uma estrutura escolar. Revitalizar o sujeito implica assumir que crianças e jovens, eles são ativos, eles não são passivos e não necessariamente são sintomas ou efeitos do social. Segunda questão, temos que confrontar, gente, somos professores todos, temos que confrontar o essencialismo do que está estabelecido na escola. Esse essencialismo tem levado, por exemplo, a pensar que nada é possível ser feito, as coisas já estão como estão, o país não caminha bem e a gente vai continuar do mesmo jeito. Eu acho que quebrar esse essencialismo metafísico que leva sempre as escolas a elas ficarem completamente rígidas e estáticas perante os fenômenos contemporâneos é um dos desafios mais importantes que os professores, como vocês e como eu, enfrentamos. Um outro aspecto, temos que religar intelecto e emoção. Usualmente a escola se comprometeu com um projeto moderno que desconheceu que os processos de aprendizagem são principalmente mobilizados
pela emoção, pela emocionalidade. Eu poderia falar para vocês que ninguém aprende se elas não estão apaixonadas. A aprendizagem sem emoção implicaria aprendizagem memorística. Uma aprendizagem sem emoção se torna obrigação. A aprendizagem sem emoção seria uma forma de inibir qualquer forma de emancipação das crianças, dos jovens, no seu mundo atual. Um outro elemento é conseguir religar escola, educação, sociedade política. A escola, por excelência, é um excelente campo de transformação dos indivíduos ou não. O que significa isso? Religar a escola com a política e com a sociedade implica que ela tem que dialogar com os contextos locais, mas também com o cenário global atual. Porque você não pode só formar os meninos, por exemplo, para a cidade na qual eles estão vivendo. Eles têm que ter essa relação sempre contínua entre o local e o global. Mas a escola, usualmente, os professores desconhecemos os próprios saberes culturais dos meninos e das meninas que participam da escola. Um desafio pertinente nesse cenário atual é justamente que eles possam alimentar os diferentes espaços e as diferentes estratégias pedagógicas da escola através da expressão, de compartilhar seus saberes populares. E aí a comunidade escolar, entendida como alunos, professores, pais de família, mas também a comunidade, o bairro, o senhor que está na padaria, todos eles deveriam certamente ser convocados e participar da escola de uma forma intensa. Bom, essa é uma primeira introdução ao que nós vamos continuar trabalhando certamente. Eu espero que essa primeira conversa permita e mobilize algumas reflexões de vocês e certamente vocês possam compartilhar seus posicionamentos e certamente podamos continuar o diálogo para pensar novas formas de currículo na nossa escola contemporânea. Muito obrigado.